gravidez eu fiz um exame chamado HTLV. O que significa esse exame? Significa se você tem um vírus pré-histórico transmitido principalmente pela amamentação. Ou seja, se você tem, você pode ter perto da sua mãe. Mas ele também pode ser transmitido através de transfusão de sangue, relação sexual e etc. Esse vírus, para mais de 90% das pessoas, ele é assintomático. Mas para, sei lá, 5%, 2%, algo assim, a pessoa pode ter ou leucemia ou paralisia nas pernas. E aí eu fiz o exame e o meu deu positivo. Não significa que eu ia ter leucemia nem paralisia nas pernas, mas significava que eu era sintomática. E eu não poderia amamentar, porque vai que eu passo para um dos bebês e eles apresentam sintomas. E eu fiquei triste, eu chorei porque eu não ia poder amamentar. Eu descobri isso mais ou menos com mais ou menos uns 3 meses de gravidez. 2, 3 meses de gravidez eu descobri isso. E aí o que eu fiz? Eu pensei, se não der, não deu. Porque eu não sou dessas que, se não for livre demanda do meu peito, eu não amo meu filho, porque é o amor. Não. Deu. Você vai fazer sempre de tudo para ser uma melhor mãe. Agora, não é porque você não amamentou por uma doença ou por algum problema de saúde que você é menos mãe. Não. Porque eu sei que se você é uma mãe que ama seu filho, você vai dar de tudo por ele. Você vai dar tudo por ele. Então, não vai ser deixar de amamentar por um problema de saúde que você está privando o seu filho de ter um problema que você é menos mãe. Pois bem, encarei isso, digamos que numa boa, chorei só no primeiro dia, mas depois pensei, deu, não deu, a fórmula tá aí pra isso, as pessoas estudaram e existem pessoas que têm doenças, por exemplo, hepatite, AIDS e outras coisas muito sérias que não podem amamentar. E aí, elas são menos mãe? Não são menos mães por isso. E acabou que eu viajei, não comprei nada de amamentação, tirando mamadeiras, para complemento, porque eu achei que eu só ia dar complemento pra eles. Aí olha como é a vida. Resolvemos fazer mais exames e nos aprofundar nesse resultado. O Paulo e a minha médica me convenceram, vamos fazer mais exames. Gente, deu negativo o próximo. E eu fiquei assim, só que isso 10 dias antes de marcar o parto. Aí eu, cara, como assim? Nós fizemos mais alguns exames pra tirar prova disso e se aprofundar nos resultados, e eu descobri que eu tive um falso positivo primeiro lá no início da gravidez, e eu vi que isso é bem comum, pode ser uma alteração hormonal. Eu vi isso na internet, tá, gente? Aquele negócio, eu vi na internet, então é verdade, ou não. Eu vi que pode ter alteração hormonal, pode ser gente que tomou vacina da gripe, isso pode até alterar o resultado, e era um falso positivo. Eu fiquei 9 meses achando, praticamente 9 meses achando que eu não ia poder amamentar. E aí eu descubro, quase na véspera do parto, que eu vou amamentar, que estava errado e que eu não tinha esse vírus. Eu descobri que esse exame desse vírus, muitos obstetras não fazem, muitos médicos não fazem, e na rede pública não se faz. Alguns planos nem cobrem até, são poucos médicos que fazem. É uma descoberta meio nova e, inclusive, antigamente, infelizmente, há pouco tempo que eles começaram a fazer esse exame para quem doa sangue, ou seja, por muito tempo pessoas se contaminaram com transfusão de sangue com esse vírus. A maioria das pessoas é assintomática e eu fiquei achando que eu era uma delas, mas na verdade eu não tinha o vírus. Acabou que era um falso positivo e eu vou amamentar. Então você vê o perrenguinho que eu passei, né? Mas é aquele negócio, se a vida te dá um limão, tu faz uma limonada. O que eu pensei? Se eu não puder amamentar, a fórmula tá aí pra isso. Eu não vou chorar e me descabelar por isso. É a mesma coisa, eu vou amamentar, vou. Mas se com 3 meses, 6 meses o leite secar, acontecer isso e aquilo, eu não vou me descabelar por isso, porque eu não quero filhos passando fome e nem mães acabadas e tristes e depressivas por problemas que você pode contornar e resolver. Muitas pessoas perguntaram se eu dormia muito. Eu sou uma pessoa que não gosta de dormir. Sim, pode me sacanear, eu não gosto de dormir. Eu gosto de dormir meio perda de tempo. E o Paulo gosta de dormir. Então eu nunca fui muito de dormir. Eu só durmo por necessidade do corpo mesmo. Durmo pouco. E eu não tive muito sono na gravidez. De vez em quando eu tinha um sono lá pras 7 da noite, estranho assim. Aí eu dava uma cochilada no sofá mesmo e acordava. Só. Eu tenho dificuldade pra dormir à noite? Não. Eu tenho dificuldade pra achar posição. Eu durmo do lado esquerdo. E eu só tenho dificuldade pra levantar da cama, porque a minha barriga tá muito grande. Eu fico tipo uma tartaruga tentando levantar, sabe? Do casco, quando ela vira ao contrário. Só isso. Mas eu consegui dormir até hoje, né, por exemplo, porque hoje eu estou indo para a maternidade para ter os twinos. A cesárea é o normal.
É um assunto polêmico, mas só é polêmico porque as pessoas ficam de ladainha tentando forçar as pessoas a uma ter opinião igual da outra. Porque assim, eu vou fazer cesárea, mas se você fazer parto normal, beijo, legal pra você. É a tua opinião, quem sou eu pra ficar te enforcando e falando, você vai fazer normal. Não, você vai fazer cesárea. Não, cada um faz o que quer. Eu sei que a cesárea, a recuperação é mais lenta, abre, tem pontos, a gente sabe disso, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém escolhe cesárea sem saber como é. Só que, pô, são dois. Nem que eu quisesse, porque eles estavam os dois de cabeça pra baixo, o Henrique lá de baixo bem encaixado, mas o Eric resolveu virar, então o Eric tá com a cabeça aqui pra cima. Nem que eu quisesse parto normal daria. Agora, por último, eu vou falar uma coisa muito curiosa, que nem eu sabia. Como se escolhe o nome para gêmeos? Eu também não sabia, gente. Eu fiquei um tempão sem saber como que se escolhe o nome para gêmeos. Aí a minha médica um dia virou e falou assim, Juliana, quem nascer primeiro é quem? Aí eu, como assim? Aí ela falou, um nasce primeiro, e geralmente a gente vê pelo nome, né? Quem nascer primeiro, qual é o nome? O primeiro nome que a gente tinha escolhido era o Henrique. Aí eu falei, Henrique. E ela, segundo Eric, aí eu, confirmado. Primeiro Henrique, segundo Eric. Aí, você me pergunta, mas você sabe na barriga quem é quem? Sei. Por quê? Porque quando eles são muito pequenos, eles ficam lá meio que nadando lá de um lado pro outro, assim. E aí você não sabe quem é quem. Principalmente no meu caso, que eles têm pesos muito semelhantes, tem pouquíssimas gramas de diferença de peso, graças a Deus. A maioria dos gêmeos não tem bastante diferença de tamanho e de peso, mas no nosso caso os twins são eles são bivitelinos, eles não são gêmeos idênticos e eles têm peso quase igual. Então, no caso, eles ficavam lá mudando de lugar no início, porque eram pequenininhos e tinha muito espaço. E aí eu não sabia quem era quem, até o dia que eles crescem e ficam apertadinhos aqui dentro e um deles se encaixa. No caso foi o Henrique que encaixou, então ele é o encaixado para sair primeiro. E o Eric está aqui. Então eu já sabia que quem estava encaixado ia nascer primeiro é o Henrique. Então quem está encaixado já desde acho que do 5º mês ou 6º mês, ele está lá embaixo já de cabeça pra baixo, é o Henrique. Então eu sei que o Henrique é esse. Mas depois eu fiquei meio bolada, sabe? Pensando assim, falei, cara, vai que do nada assim a médica puxa o Eric pelo pé, aí ele vai virar o Henrique. Mas assim, eu só vou descobrir isso quando nascer, amanhã de manhã. Mas naquela Ultra 3D, eu vi a cara deles, né, várias vezes. E eu vi que eles são bem diferentes, mas também só vou descobrir isso amanhã. Eu vi que um parece comigo e o outro parece com o Paulo. Bom, gente, esse foi o meu 9 meses de gravidez, mostrando a vida como ela é, sem mentira, sem ladainha, sem frescura e sem chororô, mostrando que você pode contornar os problemas que aparecem, porque é a vida. Então é assim, apareceu um problema, tu tenta matar aquele, apareceu outro, não foca em um monte, foca um de cada vez e vai matando. Às vezes a gente pensa assim, nossa, fulano teve uma gravidez maravilhosa. Eu agradeço muito a Deus por ter chegado a 9 meses de gestação gemelar, porque eu sei que é difícil, mas aconteceram umas coisinhas assim, né, que deixou a gente nervoso no meio do caminho e etc. Mas a gente conseguiu passar por todas elas e graças a Deus estamos aqui. Vamos hoje pra maternidade e amanhã os tuninos estarão no mundo. Você tá ansiosa? Eu tô ansiosa, mas eu tô com um pouco de medo, confesso pra vocês. Não medo da operação, mas eu tô com medo, assim, da mudança da vida. Eu sempre fui assim. Eu sou corajosa, sou. Mas eu tenho um pouco de medo quando a vida muda. Quando eu casei também foi assim. Eu lembro que no dia do casamento todo mundo tava feliz e eu ficava assim, ó, me arrumando, pensando, será que eu vou deixar de ser eu? Tudo eu tenho medo de deixar de ser eu. E eu fico com medo de virar uma mãe chata, porque eu vejo várias mães chatas por aí, né? Aí eu fico, será que eu vou ser mãe chata? Mas a minha irmã falou que eu não vou ser mãe chata. Porque ela falou, cara, você é estranha assim mesmo e nunca mudou por causa das coisas da vida. Então você vai continuar sendo estranha. Então eu acho que eu vou continuar sendo estranha, só que mãe. E pras grávidas eu desejo tudo de melhor pra vocês e pros seus bebês. Obrigado por me aturarem, obrigado por tudo, obrigado por vocês estarem aqui sempre mandando muitas mensagens de carinho, não só pra gente, como pros twinos também. E até a próxima!